primeiras aulas nós nos concentramos sempre no espaço euclidiano bidimensional, que é o espaço mais simples, euclidiano, para estudar os grupos mais elementares. Então a gente começou com o grupo SO2, aí mostramos que a gente pode complexificar as coordenadas no espaço real. O espaço real a gente pode colocar coordenadas reais, coordenadas complexas, e o grupo SO2, na versão complexa, ele assume a forma do grupo unitário, unidimensional 1. Então, essa é a forma, né? A relação que nós temos entre SO2 e o 1. Nós vamos ver daqui a mais na frente um pouco que esse grupo 1 é um grupo muito especial, muito interessante, porque ele é o grupo associado à simetria, ele está associado à simetria que descreve a carga elétrica. Então, quando nós formos falar da teoria eletromagnética, né, quer dizer, a teoria eletromagnética, o eletromagnetismo, vou escrever assim, o eletromagnetismo é uma teoria que tem seu grupo. Então nós vamos elaborar sobre isso mais tarde. Por enquanto, nós estamos trabalhando, né, com a simetria sem ter muita conexão ainda com a construção de teorias. Então, é só 2 e 1. Aí nós, na aula passada, introduzimos, né, aí nós vimos o quê? Qual é o papel do SO2? O papel do SO2 é preservar a métrica, ou seja, preservar os módulos, preservar o produto escalar. Todo produto escalar está ligado a uma métrica. Por quê? Porque ele mede comprimentos de vetores. A gente usa o produto escalar para definir o que é comprimento de vetor e o que são os ângulos entre vetores. Então, o SO2 ele preserva a métrica, preserva as medidas. Claro que o 1 é a mesma coisa, só que um espaço complexo, né? Quando a gente multiplica, se eu pegar, por exemplo, qualquer vetor complexo, pegar um vetor complexo, V, que seja Vx mais IVY, né? Esse vetor pode ser escrito de forma polar. O vetor V complexo ele pode ser escrito como sendo o módulo de V vezes a exponencial de um ângulo θ, né? Que é o ângulo que é chamado ângulo polar. Então essa é a forma polar de um vetor complexo na forma cartesiana. Se eu fizer uma transformação de 1, o que é uma transformação de 1? Transformação de 1 é uma transformação de V leva, a transformação de 1, ela leva o V um certo V', que é V vezes E elevado a I alfa. Qual é o papel do dia eletrônico? Bem? Qual é o papel da simetria? Então, a simetria 1, ela é aquela simetria que nós tínhamos visto, a chamada simetria unitária unidimensional, é uma fase. Então, ao fazer isso, o que ela fez? Ela pegou o vetor V' e construiu, passou para o vetor E elevado a I alfa mais θ, o θ mais alfa. O que ela fez? Ela simplesmente rotacionou o vetor de um ângulo alfa, né? No espaço, se eu colocar o plano complexo aqui, e o meu vetor V tiver essas coordenadas Vx e Vy, esse é o ângulo θ. O que a transformação de 1 fez? Ela aumentou esse ângulo de um ângulo alfa. Ela fez uma rotação de alfa no sentido trigonométrico. Então, meu ângulo passou a ser alfa mais θ. Então, aqui está o V, aqui está o V'. O que a gente observa? O módulo de V é igual ao módulo de V' vezes o módulo de E elevado a θ mais alfa. Mas aí, como nós já sabemos, esse objeto aqui é uma fase, é cosseno mais e seno. Então, o módulo dele é sempre 1. Então, o módulo do vetor não mudou. Então, a transformação com 1, ela também
preserva o módulo dos vetores complexos. Então, o S1 é, na verdade, exatamente o SO2, só que na forma complexa. É a mesma, faz o mesmo trabalho, só que quando eu reescrevo tudo que eu tinha na forma real, eu passo para a forma complexa. Então, essa é a ideia do grupo. E nós vamos ver que essa simetria é muito importante, ela está ligada ao eletromagnetismo, e depois também, quando a gente fala de teoria de unificação, fica interação fraca, com interação eletromagnética, esse grupo 1 vai fazer um papel sempre muito especial nessa unificação. Aí, nós caminhamos um pouco à frente, na aula passada, e começamos a falar de um grupo, tentar procurar a invariância do produto vetorial. Na aula passada, nós motivamos e vimos que se eu estou no espaço euclidiano bidimensional, se eu tiver dois vetores, o vetor V e um vetor U, eu posso definir também o produto vetorial de U por V. Só que o produto vetorial de U por V, ele não é mais uma coisa, é um vetor, ele é um escalar. Então ele é o x VY menos o y Vx. Isso é um produto escalar, produto vetorial em duas dimensões. Nós não temos componente Z, não temos nada, mostramos na aula passada, é simplesmente um número. E esse número a gente podia escrever dessa forma, pegar o vetor U na forma transposta, a gente pode botar U transposto, aí tinha aquela matriz simplética, a epsilon, V, estão lembrados disso, né? A gente escrevia isso dessa forma, o x, o y, epsilon, 0, 1, menos 1, 0, e Vx, Vx. Então, essa matriz epsilon é chamada matriz simplética ou matriz eletiva. Vamos escrever epsilon. Ela tem elementos epsilon e j. Epsilon 1, 1 é 0, epsilon 2, 1, 2 é 1, epsilon 2, 1 é menos 1, epsilon 2, 2 é 0. É uma matriz, então, antissimétrica. Essa matriz aqui é a chamada matriz simplética 2 por 2. Ou matriz de Leibniz, ou a gente pode chamar também de tensor de Leibniz. Então a gente pode escrever o produto vetorial dessa forma. E a gente sabe que o produto vetorial, a interpretação geométrica dele é o ângulo não, é a área constituída pelo paralelogramo formado pelos dois vetores. Então a gente se perguntou, será que eu consigo fazer transformações de simetria, transformações que deixam o produto vetorial invariante? Eu consigo encontrar transformações que sejam simetrias do produto vetorial? Então a questão é, né? Podemos, né, encontrar transformações que preservem o produto vetorial. Então, a gente imagina, o produto vetorial, a interpretação dele é uma área. E uma área, para eu construir uma área, para eu calcular uma área, eu preciso de comprimentos e ângulos, né? Eu preciso multiplicar a base vezes a altura, eu preciso... Então, a gente sabe o seguinte, se a área é uma noção métrica também, quando eu falo de área, implicitamente eu estou falando de uma métrica, eu estou falando de comprimentos e ângulos. Então, é claro, e como a gente viu na aula passada, que o grupo SO2, ele preserva também o produto vetorial. Nós mostramos na aula passada, se a gente fizer uma transformação de SO2, o produto vetorial não muda. E aí está claro para nós, porque o papel do SO2 é preservar as propriedades métricas. Ele preserva o comprimento e ângulo. E a área vem de propriedades métricas. Então, o SO2 ele preserva a área também. Então, o SO2, então, a gente já na aula passada, na aula anterior, verificamos, né,
e SO2 por preservar, né? Propriedades métricas. Agora, será que a gente tem um grupo mais amplo de transformações? Será que o conjunto dessas transformações é mais amplo do que essa coisa? Então, a gente começou a ver semana passada, eu mexi os exercícios aqui os colegas da U, né? Nós falamos, então vamos procurar se temos uma transformação que vai mexer no U, uma transformação que vai fazer R vezes U. Uma transformação que vai mexer no V, vai fazer R vezes V, a mesma transformação. E aí o que nós queremos é que o linha transposto epsilon de seja igual ao transposto epsilon. Então, isso aqui eu estou impondo. Isso aqui é a condição de invariância. Então eu quero impor uma simetria ou uma invariância do produto vetorial. Então isso aqui é o que eu estou impondo. Vou partir disso. Então, se nós queremos encontrar um grupo mais amplo, um conjunto de transformações mais amplo do que essa duas, simplesmente postulo que existem essas transformações e vou à luta, né? Verificar se elas cumprem esse papel. Será que essa transformação ela cumpre esse papel ela é uma simetria, uma invariância? Ela deixou invariante, ela não é nem covariante, ela deixou invariante o produto vetorial. O produto vetorial não mudou. Ou seja, se eu calcular esse produto vetorial com tudo linha, é a mesma coisa que eu calculo o produto vetorial sim. Então vamos lá. O que é o U linha? Então vamos lembrar das propriedades matriciais. O que é U linha transposta? É U transposto, R transposto. O epsilon fica quietinho no lugar dele e o V' é RV. E o que eu quero? Eu quero que isso seja, para qualquer transformação, eu quero que isso seja unidade. Então a condição é que isso aqui seja igual a isso. Então, a condição de invariância, ou a condição de simetria, é que se essas transformações existem, e existem, porque pelo menos SO2 já faz isso, a gente quer saber se existem transformações mais gerais do que SO2. Se elas existem, nós vamos ter que fazer esse trabalho para nós. R transposto, epsilon, R igual a epsilon. Se R é uma transformação de SO2, nós vimos que isso acontece, né? Não vamos lembrar. Se R pertence a SO2, então vamos ver que isso acontece. Se R pertence a SO2, vamos escrever essa relação aqui em forma matricial. Como é que eu escrevo essa relação aqui? Essa relação aqui ó, é R transposto I J epsilon J R, kappa, L. Isso tem que ser igual a epsilon e L. Essa relação escrita em forma de matriz. Então, essa relação aqui. Então, vou pegar, se essa matriz é igual a essa matriz, então o elemento I, L dessa matriz tem que ser igual ao elemento I, L dessa matriz. Eu escrevo. Eu fiz o produto matricial. E aí aqui nós temos, ó, isso aqui é R, vou colocar essa R, posso escrever isso aqui na frente, ó, isso aqui é epsilon J.
que é a matriz transposta? É trocar linha por coluna. R transposto elemento IJ é a mesma coisa que o elemento RJ. RKL. Mas o que nós já deixamos relação para vocês? Na primeira aula eu falei com vocês, demonstre essa relação. Se eu pegar epsilon, multiplicar por uma matriz, nós demonstramos, eu deixei para vocês demonstrarem na primeira aula, como tarefa de casa, que essa relação, J somado com J, K somado com K, essa relação nada mais é do que o determinante de R vezes epsilon em L. Isso aqui foi uma tarefa que eu deixei. Espero que vocês tenham trabalhado essa tarefa. A tarefa aqui foi tarefa deixada para verificação na primeira aula. Então, quem fez essa tarefa vai ver que essa relação me diz isso. Bom, mas aí então está tudo pronto. Por quê? Se o lado esquerdo é o determinante de R vezes o próprio epsilon, e qual é a característica das propriedades das transformações de SO2? Qual é o determinante de qualquer matriz SO2? Se R pertence a SO2, nós sabemos que, além do determinante, a matriz é ortogonal e tem determinante. O determinante é mais 1. Então, se o determinante dela é mais 1, então nós temos que aquela relação vale R transposto e J. Epsilon JK. R a L é determinante de R vezes epsilon e L. Que é igual ao epsilon. Então, realmente, qualquer transformação de SO2 preserva a estrutura sincrética. Então, a gente já viu, demonstrou isso agora, que qualquer transformação de SO2 preserva a estrutura sincrética. Vamos colocar aqui. Então, SO2 preserva a estrutura sincrética. Agora, a questão que nós queremos ver é se existem outras matrizes além das matrizes SO2. A pergunta é: existem outras transformações além das transformações SO2? Bom, então vamos ver o que a gente viu na aula passada. Então, a nossa questão é: será que eu tenho uma matriz R transposta, epsilon R igual a R? Então, o que nós temos? Vamos chutar. Não sei quem é essa matriz R. Vamos escrever essa matriz R da forma mais geral possível. Essa matriz R vai ser alfa, beta, gama, delta. Então, vamos tirar o transposto dela. Alfa, gama, beta, delta, vezes epsilon. 0, 1, menos 1, 0. Alfa, beta, gama, delta. Essa matriz aqui vai dar para nós, fazendo esse produtinho aqui, né? Isso aqui vai ficar gama, delta, menos alfa, menos beta. Então, dá 0. Depois alfa, delta, menos beta, gama. Depois, menos alfa, delta, mais beta, gama. E 0.
fazemos o produto matricial. Então, isso aqui é claro, tem que ser igual a 0 menos 1. Então, 0 é igual a 0? Sim. Alfa delta menos beta gama é igual a 1. O outro dá igual a menos 1, é uma relação 0. Então, a gente tem uma relação deles. Então, R pertence a SP2 sempre alfa delta menos gama alfa delta menos beta gama, que é igual ao determinante de R, seja igual. Então, basta ter determinante 1 para deixar aquela matriz, para preservar a estrutura sintética. Então, claro, SO2 é um caso especial. Só que SO2 tem uma propriedade mais restritiva, porque SO2 ela tem que ser ortogonal. Não basta ter determinante, tem que ser ortogonal. Aqui não, nós relaxamos a condição de ortogonalidade. Para nós, então, basta ter determinante 1. Então, a condição de ortogonalidade como em SO2, né? É relaxada se queremos preservar a estrutura. Estão claros os passos da construção? Isso vai ser, esse procedimento vai ser sempre o procedimento normal em teoria de grupo. A gente vai sempre fazendo esse tipo de praxe. Então, está pegando, verificando, tirando propriedades de matrizes, encontrando, né, quais são as restrições que certas matrizes têm que satisfazer para que elas preservem certas propriedades. Então, nós estamos chegando à conclusão de que o grupo simplético é o grupo, né, que é montado. Estamos chegando à seguinte conclusão. Então, R pertence a SP2 se R, se determinante de R. Ou seja, se a matriz é especial. Vamos agora um pouquinho mais a fundo. Nós vimos na aula passada que a matriz SO2 tem determinante 1 e a gente conseguia exponenciar a matriz SO2. Na aula passada, por exemplo, uma matriz de SO2, né? O seno de teta menos seno de teta cosseno de teta igual. Então, uma matriz que pertence a SO2, é uma matriz desse tipo aqui, uma matriz que pertence a SO2, ela pode ser escrita dessa forma: exponencial de teta epsilon. Exatamente aquele epsilon, estrutura sintética. Mostrou isso. Lembra? Ela faz a série, expande a matriz, expande isso aqui. E lembra que epsilon 2 é menos 1, epsilon 3 é menos epsilon, epsilon 4 vai dar uma série alternada do cosseno, uma série alternada do seno. Então, essa matriz é exponencial dessa matriz. Onde? Onde alfa é o ângulo que faz a rotação e epsilon é a matriz constante que nós chamamos de matriz geradora. Então, essa é a estrutura. Então, uma transformação de SO2, ela tem determinante 1 e ela pode ser colocada de forma exponenciada. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar a matriz SP2 e vamos dizer, será que eu posso também colocar essa matriz de SP2? Será que eu posso também colocar essa matriz de SP2 de uma forma exponencial de alguma coisa que eu não sei? Vamos chamar essa matriz aqui de ômega.
Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos propondo que a matriz R também é matriz pertencente a uma matriz pertencente a S2. E essa matriz agora, já não vamos pegando ortogonal não, supondo que seja uma matriz R mais geral do que essa. Então, quero propor que a matriz que pertence a SP2 também possa ser escrita sob forma exponencial. A gente está propondo isso. Então, aliás, isso procure um livro de álgebra linear, resolução resultado geral da álgebra linear. Lá no depois de algum material de álgebra linear, a gente pode mostrar o seguinte, dar essa notinha aqui para vocês verificarem o resultado. Toda matriz tenha determinante 1, sempre que eu tiver uma matriz N qualquer, vou pegar uma matriz N. Se essa matriz tem um determinante 1, então, essa matriz pode sempre ser escrita como a exponencial de uma outra matriz, sendo que o traço de ômega é zero. Ou seja, uma matriz com determinante 1, ela sempre pode ser reconduzida a uma forma exponencial, mas com a propriedade tal que a matriz que vai figurar aqui no expoente, ela tem traço 1. Se essa matriz tem determinante 1, essa matriz aqui tem traço 1. Como é que a gente pode ver isso? Né? Como é que a gente poderia dizer se essa matriz aqui tem determinante 1 e essa aqui tem traço 1? Eu deixo um pouquinho esse desafio para vocês consultarem o livro, né? Isso aí vocês não podem achar, consultarem o livro e tentarem entender. Claro, se depois passar um tempo vocês tiverem dúvida, eu posso trabalhar isso com vocês. Por enquanto, isso é um resultado que eu considero deveria ter sido conhecido, tá? Mas mesmo se vocês não conhecerem, né, vocês podem buscar. Eu vou dar uma referência excelente de um livro que não é de cálculo matricial, é mais geral do que o cálculo matricial, é um livro de análise matricial. Tem um livro excelente, uma grande referência, que é o livro Matrix Analysis. Porque, em geral, a gente tem muitos livros com cálculo matricial, são livros que trabalham muitas propriedades algébricas das matrizes. Esse livro ele trabalha mais propriedades de análise, ele trabalha, por exemplo, funções de matrizes, ele trabalha o que significa tirar a derivada de uma matriz. Então é um livro muito interessante que para quem faz física é importante. Para quem faz física é importante ir além do cálculo matricial, a gente quer saber também análise matricial. Então esse livro é muito bom, o autor, eu não me lembro o primeiro nome, mas é alguma coisa, Horta. Ele tem na nossa biblioteca. No intervalo da aula, eu vou dar na minha sala, eu dou uma procuradinha nas características dele, na posição dele na nossa biblioteca. Eu passo para vocês. Quem quiser pegar esse livro, ele é muito interessante. De repente, déjà vu, né? Ou esses sites de busca de PDF, o PDF dele. Se alguém até achar o PDF dele, vou trazer as referências do livro. Se alguém achar o PDF dele na rede, pode passar para o grupo. Esse livro é muito bom, é um livro que vale a pena ter na estante ou no pendrive. Eu vou pegar daqui a pouco as referências desse livro.
bom? E aí, vocês podem consultar o livro do Horn para ver, por exemplo, como é que você pode demonstrar. Eu faço primeiro no caso 2x2, demonstra isso com uma matriz 2x2, que fica mais simples, né? Depois a gente vê que se a matriz, se o determinante é 1, o traço daquela matriz tem que ser 0, né? A gente pode, vocês podem trabalhar isso de uma forma mais concreta, fazendo o caso 2x2, e depois ver a demonstração mais geral. Em geral, em álgebra linear, sempre que a gente tem uma demonstração muito geral, às vezes ela fica muito, a gente fica meio sem controle. Uma boa dica em álgebra linear é sempre pegar um caso simples, pegar um caso bidimensional, no máximo um caso tridimensional, para você fazer explicitamente à mão, dá para fazer, e depois generaliza para o caso M por N, vê como é que funciona, e aí você vai entender a argumentação, como é que isso pode ser levado para N dimensões. Tá? Então é uma técnicazinha, assim, é um conselhinho prático de álgebra linear. Faz sempre uma ciscadinha em 2 dimensões para ver como é que você se arranja, como é que você entende, depois de novo. Tá? Então, essa matriz de SP2, como ela tem determinante 1, ela vai admitir essa forma exponencial. Por que essa forma exponencial é interessante? Porque essa forma exponencial, o que está aqui em cima, vai me dar uma noção dos geradores. Eu vou saber quantas matrizes independentes eu preciso conhecer para no fundo saber N. Porque, claro, quem sabe ômega, sabe N. Então, se eu conhecer essa matriz, automaticamente eu conheço essa. E aí nós podemos tirar a propriedade dessa matriz e depois saber quem são as propriedades. Então, se eu considerar, souber essa matriz, qual é a estrutura dela, eu vou saber tudo sobre ela. Então, é mais simples eu olhar lá nos códigos. Então, o nosso trabalho vai ser esse. Vamos admitir, né, como nós estamos trabalhando com uma matriz que tem determinante 1, e a nossa ideia, em álgebra, sobretudo em grupo de Lie, a ideia de grupo de Lie é sempre essa. Todo grupo de Lie, a gente vai reproduzir dessa forma. As matrizes vão ser sempre escritas como exponenciais de alguém. Elas todas vão ter determinante 1. Então, nós vamos pegar essas matrizes aqui e vamos tirar as propriedades. É aqui que a gente vai estar entendendo o que é a álgebra de Lie. Aqui está o grupo de Lie e aqui vai estar a álgebra de Lie. Tá bom? No momento, pegar essa relação e trazer para a relação que define uma matriz simplética. O que define uma matriz simplética é essa propriedade aqui de deixar a estrutura simplética invariante. E agora eu vou colocar aquele resultado ali. Eu vou ter a matriz E exponencial de ômega transposta epsilon exponencial de ômega igual a epsilon que eu quero. Se eu pegar a exponencial de uma matriz M e tirar o transposto, o que vai acontecer? O que é a exponencial de uma matriz? É a série de Taylor da matriz. 1 mais N mais N2 sobre 2 mais N3 sobre 3 e assim vai. A série vai toda aqui. Então, o que eu vou querer fazer? Exponenciei a matriz. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou transpor. Então, isso aqui vai dar. A transposta da identidade é a própria identidade. A transposta de M é M. A transposta de uma soma é a soma das transpostas. Agora eu tenho M2. Eu tenho M vezes N. E eu vou ter que transpor. A gente sabe que quando a gente transpõe um produto de duas matrizes, a gente pega as transpostas na ordem trocada. Vai ficar a transposta dessa vezes a transposta dessa. Então aqui vai ficar M transposto sobre 2. Se eu fizer aqui, vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer 3 vezes isso. Eu vou ter M transposto sobre 3. E assim vai. Isso vai valer para qualquer ordem. Então, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou exponenciando a própria transposta. Então, a gente pode escrever essa relação que, se eu pegar uma matriz e exponenciar, primeiro eu faço exponencial dela e no final de tudo eu tiro a transposta. Isso é equivalente a eu exponenciar direto a transposta da matriz. Certo? Então, a transposta da exponencial de uma matriz é igual à exponencial da transposta da matriz. Está claro? É simples, a demonstração é só. Tudo que vocês precisarem demonstrar para exponencial de matriz, demonstra usando a série. Sempre pensa que a exponencial de uma matriz é essa série, certo? Poderia perguntar a vocês sabem tirar o seno de uma matriz? Como é que a gente tiraria o seno de uma matriz?
pegar seno de x. Como é que é seno de x? É x menos x3 sobre 3 mais x5 sobre 5 menos x7 sobre 7 e assim vai. É a série alternada desse tipo, né? X elevado a 2n menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre n fatorial. Então, se eu quiser tirar o seno de uma matriz, o que eu vou fazer? Então, esperamos que eu tivesse essa matriz seno de uma matriz. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar m menos m3 sobre 3 mais m5 sobre 5 menos m7 sobre 7. O problema depois é você somar essa série toda, né? Mas para que existe computador, né? Também tem certas matrizes que tem uma série recursiva. Depois de uma certa potência, tem uma matriz que ela se repete. Por exemplo, outra coisa que vocês conhecem, a série geométrica. 1 sobre 1 menos x. Como é que é a série geométrica? 1 sobre 1 menos x é 1 mais x mais x2 mais x3. Aí não tem que deixar para alterar. A série geométrica direta, né? É 1 mais x. Então, se a gente quiser calcular 1 sobre a identidade menos uma matriz, vou pensar que isso aqui também é série geométrica. Então, isso aqui vai ser a identidade mais m mais m2 mais m3. Então, sempre que vocês quiserem tirar uma função de uma matriz, pensem sempre que aquela função pode ser expandida. O que é uma função de uma matriz? Pensem sempre na expansão de Taylor dessa função e depois substituir a variável para o x de Taylor. Tá? Depois vocês podem encontrar alguns detalhes sobre essas coisas no campo. Esse livro é muito bom, estou dizendo isso para vocês. É um livro que vale a pena. Não, infelizmente, ele vai tocar nos cursos. Eu gosto sempre de fazer referência a ele. Vocês podem estudar alguns capítulos de lá. Como eu falei com vocês, né, nesses cursos que a gente vai dando aqui, a gente vai dando muita coisa, esse curso fica pesado. A melhor coisa é vocês se dividirem em grupo, trocarem tarefas, né? Alguém faz alguma coisa, alguém faz outra, de repente pega um capítulo desse livro, estuda, faz seminário para outro. Aquela esquema, vocês têm que começar a trabalhar em grupo, tá? Porque é muita coisa. Um curso desse tem muito volume de material, muita coisa para pensar, não dá para estudar sozinho. Só já falei isso com vocês, estou só repetindo para vocês que o estilo de curso que eu dou é um pouquinho diferente. Eu não sigo muito um livro, eu faço uma mistura de coisas e eu dou um pouco a minha visão de como eu acho que a gente possa chegar no assunto de uma maneira mais clara. Estou até escrevendo agora minhas notas para ver se depois isso aí vira um livro. Já estou fazendo esse curso há alguns anos para poder ganhar uma compreensão de como atingir de uma maneira mais curta e fácil. Então, mas tem muito material, vocês têm que trabalhar. O curso não tem prova, não tem lista, não tem nada, mas tem que trabalhar. Trabalhar não significa fazer prova, tem que fazer lista para entregar ao professor, tá? Tem que realmente batalhar. E o curso de álgebra linear, o curso de teoria de grupos é fundamental para a construção. Teve um físico russo que teve aqui, ele falou que uma dificuldade, estou tendo uma dificuldade grande, ele falou que não sabia perto, não tem muito. Aqui no nosso grupo, a introdução, a porta de entrada é a teoria de grupo. Ele falou, mas eu tive muita dificuldade de fazer esse curso por aí afora porque as pessoas não sabem teoria de grupo. Então, como é que vai fazer teoria de campos sem teoria de grupos? Você não ter uma ferramenta muito forte à sua disposição. Você pode fazer, mas às vezes você faz na tentativa e erro muitas coisas. Ao passo que a teoria de grupo, ela sistematiza muito a maneira, sobretudo, de organizar as coisas. Eu acho que a teoria de grupo ela é universal nesse sentido, ela organiza a maneira de você pensar, mais do que a análise, na minha opinião. Ela é mais, porque ela trabalha com simetria. Simetria é ordem, né? É organização. Então, ela tem um procedimento da teoria de grupo muito positivo para a nossa formulação assim, de física, né? Então, eu estou só fazendo esse discursinho aí meio chato, mas é para estimular vocês a trabalharem em conjunto. Porque senão fica difícil, fazer tudo sozinho é muito pesado. Vocês têm muitas matérias da universidade para fazer, então não dá tempo de fazer tudo. A ideia da física é sempre estudar a dinâmica da natureza, né? E a gente sempre procura daí encontrar, vamos dizer, entidades, que a gente chama de entidades físicas. Então, a partir da massa, você tira uma dinâmica da natureza, a partir da carga elétrica, você tira uma dinâmica da natureza. Assim,
foi talvez uma primeira fase da física, mas uma outra fase da física é que você, partindo da simetria, das teorias de grupo, você também tira a dinâmica da natureza, né? Quer dizer, é uma coisa delicada que, para Newton, ele não teria, para ele, se você dissesse, eu estou tirando a dinâmica da simetria, não era uma coisa que... Não era do pensamento da época. A teoria de grupo ela tem essa vantagem, ela faz previsão. Quer dizer, muitas coisas, as primeiras descobertas em física de partículas, como por exemplo a descoberta do elétron, até a descoberta do elétron, a descoberta do próton, as partículas foram primeiro descobertas e depois incorporadas à física. A partir da descoberta do elétron, quando Dirac construiu a teoria quântica e relativista para o elétron, e ele percebeu a força da simetria, ele já fez a primeira previsão, a partir da estrutura de simetria. Ele previu que deveria haver o positivo, que é o antielétron com a mesma massa. Ele fez uma previsão completamente fora de cogitação. Ninguém falava de antipartícula. Ele previu uma partícula com base completamente nas simetrias. E a partir daí se inaugurou um pouco a era das simetrias. A simetria Pauli previu o neutrino com base também em leis de conservação. Leis de conservação são simetrias. Então, a teoria de grupo ela tem essa força. Ela te permite sair do concreto. A partir de uma coisa concreta, você constrói uma estrutura mais abstrata, que são os grupos. A partir da observação do elétron, você vê o elétron, você constrói um referencial teórico, que é a equação para o elétron. Dentro dessa equação, você descobre simetrias muito maiores do que aquilo que a natureza te revelou. Mas você descobre isso pela teoria de grupo. E aí, com essas simetrias mais amplas, você pode fazer previsões e chegar a coisas novas que você ainda não descobriu. Então, você parte de uma coisa bem concreta, constrói vamos dizer assim, um corpo mais abstrato, deixa a abstração fluir. A teoria de grupo ela vai te dar representações, você vai poder ampliar, vai criar uma superestrutura a partir disso que você observou. E essa superestrutura, ela é tão super que ela te faz previsões. E aí você fala, bom, então, se isso existe, e isso me gerou isso se desenvolveu, vai me dar mais coisas. Então, lá na frente eu devo encontrar isso como previsão. E aí, a teoria de grupo sempre mostrou que sempre apareceu. Tudo que veio a partir de uma observação, criou uma simetria, e essa simetria fez previsão, aquilo que se previu foi alcançado experimentalmente. Então, isso deu uma força muito grande na teoria de grupo. A teoria de grupo ela começou a ser uma forma muito consistente, sistemática na física, de se criar novas teorias e se descobrir, se prever novas partículas. Os quarks foram previstos pela teoria de grupo. As novas gerações de quarks foram previstas pela teoria de grupo. Então, a teoria de grupo ela sempre trabalhou nesse sentido de fazer grandes previsões. Por isso que ela ganhou muito espaço na literatura. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, então, vamos voltar. Então, o nosso problema foi muitas das críticas à parte final do Einstein foi que ele não entendeu mecânica quântica, né? Ele foi da teoria de unificação, sem mecânica, não assumiu a mecânica quântica. Você acha que, digamos, a crítica maior ao Einstein, que, digamos, ele foi talvez o último físico a fazer física sem teoria de grupo? Vou dizer... A atividade geral, por exemplo, ela não chama... quer dizer, ela não enfatiza. Na verdade, quer dizer, Einstein, ele, de uma certa maneira não, ele trabalhou a ideia de simetria de uma forma mais subliminar. Quer dizer, quando ele introduz a noção de espaço de Minkowski, que aumentou vamos dizer assim, essa associação entre espaço e tempo, que no fundo ele cria uma simetria espaço-temporal, ele está, no fundo, ampliando a ideia de simetria. Só que ele não fez isso partindo da simetria. A simetria está embutida ali, mas sem ser muito enfatizada. A partir disso, depois veio Wigner, Dirac, Wigner e outros, né, que deram mais ênfase aos métodos de teoria de grupo. Mas realmente, Einstein, ele não enfatizou muito os métodos de teoria de grupo na relatividade geral, até porque o período da relatividade geral é o período pré-mecânica quântica. 1905 a relatividade especial, 1914 a relatividade geral, a mecânica quântica em 1926. Então, com a mecânica quântica é que se percebeu a importância da teoria de grupo, e logo depois, em 28, o Weyl
escreveu aquele livro que eu falei com vocês, a teoria de grupo da mecânica quântica. Então, com a chegada da mecânica quântica e, vamos dizer assim, a imposição da mecânica quântica como uma nova teoria física, a teoria de grupo ganhou muito espaço. E aí, nessa época, Einstein já estava mais retirado um pouco, ele já estava trabalhando em coisas mais ligadas à unificação, mas ele já estava assim, mais desacoplado dessa física, e ele desacreditava muito a mecânica quântica, ele não tinha uma ligação com a mecânica quântica, então ele percebeu um pouco a teoria de grupo. Claro que ele deveria saber, conversava com as melhores cabeças da época, né? Mas não foi a estrada que ele adotou. Eu acho que a gente tem períodos da física. O Einstein, ele trabalhou com um período assim, vamos dizer, tinha que ter uma coisa clara, invariância da luz. Invariância da luz não tem teoria de grupo, ela pode depois gerar teoria de grupo. Claro, ela gera, mas ela, né, então ele trabalhou com invariância da luz. Depois, vamos dizer, ele trabalha com o princípio de equivalência. Então, é um princípio ali, tipo inercial. Que é um princípio de simetria também, só que ele também não enfatiza o método da simetria, da teoria de grupo. E depois, que daí você está começando a colocar com positron, começa a simetria a fazer previsões. Isso. Mas de repente, hoje, a simetria faz mais previsões. Então, por exemplo, um exemplo, essa coisa de multiversos. Claro. Entendeu? Assim, quer dizer, tem previsões aí da teoria de grupo, chama assim, que tem mais universos. Então a gente entra numa coisa boa, depois... Não, ela depois ficou capitalizada demais, né? Então a teoria de grupos hoje introduziu a supersimetria. A supersimetria prevê um monte de partículas que o LHC está buscando, mas assim, prevê um zoológico gigantesco de partículas, né? Então a teoria de grupo, assim, ela acabou sendo extremada. Lembra uma coisa, o capitalismo surgiu talvez numa direção e hoje ele ficou extremado. A teoria de grupo capitalizou demais, ela inflacionou o mundo das partículas, criando partículas de tudo quanto é jeito. Tem previsão de partícula de tudo quanto é categoria. Então houve uma inflação no mercado da física por conta da teoria de grupo, porque essa coisa foi usada de uma forma exagerada, mas não, ela fez as previsões que ela pôde fazer, boas, estão aí, foi a previsão da antimatéria, foi a previsão dos quarks, foi a previsão de novos mensageiros de interações, como é o caso do W+, do W- e do Z0. Então a teoria de grupo, ela tem essa força, né? Eu acho que é uma técnica, uma metodologia muito importante. Em física de partículas também, né? Em física de matéria condensada, em física nuclear, a simetria é muito importante. Eu acho que essas coisas a gente deve entender assim como ciclos, né? Então eu acho que hoje a gente vê um ciclo lá do Einstein que precisava de uma entidade experimental muito clara, assim como o Planck tirou a conta de Planck lá do corpo negro, né? Havia coisas assim muito claras para tirar uma experimentalmente. Eu acho que hoje a gente, vamos dizer, viveu aquele período, viveu a teoria de grupo, e a gente está agora renascendo um outro período que eu acho que a gente vai precisar de novo de princípios físicos. Assim, porque só seguir teoria de grupo também não... Não, claro que não. Acho que a gente agora está precisando, talvez, a gente até uma vez discutiu isso com outro curso, que eu acho que a gente está precisando, talvez, está faltando na física agora, é descobrir uma nova constante fundamental. Porque a gente sabe que a física, ela sempre se reposicionou do momento que você descobre uma nova constante. Quando descobriu-se a carga fundamental, isso aí detonou o eletromagnetismo. Depois você chega no H, aí abriu a física quântica. Chega no C, abriu a relatividade especial. Aí você chegou no constante de Boltzmann, abriu a mecânica quantista. Então a gente, G, constante de Newton, gravitação. Então a gente tem essas 5 constantes fundamentais, que é a constante de gravitação, o nosso famoso G, a velocidade da luz, que é o C, a carga fundamental é a constante de Planck e a constante de Boltzmann. Então a gente tem 5 constantes fundamentais, e cada uma delas abriu, o G é a gravitação, o C é a relatividade, o H é a mecânica quântica, a constante Planck, KB, e a constante de Boltzmann, e a carga do elétron, carga fundamental, que é o conhecimento da teoria, é o eletromagnetismo, que está em cima. O eletromagnetismo está em cima do E e do C. A carga do elétron é a velocidade da luz, isso é o eletromagnetismo macroscópico. Agora, quando a gente fala de um eletromagnetismo microscópico, a gente fala do átomo. O átomo, ele é uma junção do eletromagnetismo, que faz a força de coesão
do núcleo com os elétrons e com a mecânica quântica, entra o H. Então, na mecânica quântica, né, na física atômica, a gente mistura o E, que é a carga, mistura eletromagnetismo com o C, e com, sobretudo o E com H. Depois, se a gente coloca uma descrição relativística, teoria de geral, eu vou descrever o elétron do ponto de vista quântico e relativista. Então, o elétron é E, do ponto de vista quântico é o H, e relativístico é C. Então, a equação de Dirac, ela mistura H cortado, E e C. É o que dá para nós a chamada constante de estrutura fina. Vamos misturar EH cortado e C, EH cortado e C, eles podem entrar numa combinação tal que dê 1 sobre 137, que é a constante de estrutura fina. Depois, gravitação. Se eu começo a misturar G é gravitação, se eu misturar G com C, eu ganho relatividade geral. E aí, para buraco negro, raio de Schwarzschild, o horizonte de evento, tudo isso aí envolve G com C. Então, se eu sei G e C, a partir de G e C eu posso tirar unidades de massa, e aí eu posso começar a saber quando uma estrela, quando um buraco negro se forma ou não. Então, a partir de duas constantes fundamentais. Quando eu introduzo, então quer dizer, eu quero ver a relatividade geral quantizada, então eu vou ter que ter o G, que é gravitação, o C me dá a relatividade geral, e o H, que é a constante Planck, me dá a quantização. Então, se eu misturar H cortado, G e C, eu ganho o complemento de Planck, que é 10 a menos 33 centímetros. E aí a gente vai misturando essas constantes e a gente vai vislumbrando novas físicas. Então, talvez o que esteja faltando na física talvez seja uma nova constante. A gente já fez tudo o que podia com as conhecidas, né? De repente, e essas constantes estão dizendo muita coisa. Se vocês pegarem a velocidade da luz, ela estabelece uma escala entre um absoluto entre tempo e espaço. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, isso coloca no espaço que existe uma preferência, que 3 vezes 10 a 8 metros são equivalentes a 1 segundo. Quer dizer, a luz, em 1 segundo, ela percorre 3 vezes 10 a 8 metros. Então, isso cria no espaço uma relação muito definida entre tempo e comprimento. Se eu pegar a constante de Planck, ela é 6,58 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Isso cria uma unidade, uma dependência entre tempo e energia. Joule é energia, segundo é tempo. Então, as constantes fundamentais, elas vão também criando certas escalas dentro da física. Ela associa 10 a menos 34 joules a 1 segundo. Então, as constantes fundamentais da natureza, elas são boas. Talvez o que esteja faltando é um pouco isso. A gente descobriu uma nova constante para poder abrir uma nova física. Talvez a gente está pisando em cima de tudo que a gente já tem, né? Talvez uma nova física completamente que não seja inovação das demais teorias, não seja a nova teoria, talvez ela precise de uma constante fundamental que não apareceu ainda. É o ponto de vista, só estou colocando isso aí. Quer dizer que você colocaria que uma nova física pode vir de uma nova constante, de um novo grupo ou de um novo princípio? Um novo princípio. Eu não sei o que é, eu não sei o que vem primeiro. De repente, um novo princípio pode ajudar a construir uma nova física, mas de repente, se aparecer uma nova constante fundamental na natureza, ela vai fazer a gente perceber, ter uma outra visão de escala, vai relacionar coisas que nós ainda não tínhamos relacionado. Isso aí vai ser a porta para o princípio. Mas você não acha que é mais fácil encontrar um novo grupo ou um novo princípio do que uma nova constante? Claro, é mais fácil. Porque a constante, Planck encontrou a constante Planck por acaso. Como eu falei com vocês, eu acho que ele estava estudando forno para poder fazer problema de siderurgia. Então a constante Planck apareceu assim quando ele menos esperava. Ele nem publicava em revista de física, ele publicava em revista de engenharia, porque ele estava interessado em fornos efetivos para fazer boa siderurgia na Alemanha, né? Depois da Revolução Industrial. Era a era da siderurgia. Então apareceu a constante Planck completamente ao acaso. Aí depois veio o efeito fotoelétrico, também confirmou a constante de Planck. Então, a velocidade da luz também, ela apareceu por quê? Por causa de experimentos com cargas elétricas, circuitos. Depois, Maxwell. A velocidade da luz, de repente, o cara chega lá, que é 1 sobre raiz de M0, Y0. Mas ela não veio, ninguém estava buscando essa constante, ela apareceu. Então, as constantes, elas vão aparecendo. Boltz, a constante, relaciona a temperatura com a energia. Então já é uma outra dimensão, você relaciona, você já traz a temperatura, já está colocando uma relação entre temperatura cerca de 10 a menos 4 elétrons-volts por Kelvin. Então, a gente já começa a ver que tem uma escala que relaciona a energia com a temperatura.
Então são coisas. Então, de repente tem uma nova constante, pode ser que ela apareça muito sem querer em algum experimento, e aí isso vai aplicando para a física, é uma reflexão. Vamos lá. Então, na aula passada a gente já tinha chegado até aqui. Eu falei, qual é a técnica que a gente usa para poder tirar as propriedades da matriz ômega? Vamos pensar que essa matriz ômega, como no caso da rotação, nós não vimos que a rotação é exponencial de θ epsilon, e a exponencial não é a identidade mais θ epsilon mais θ2, epsilon 2 sobre 2, mais blá, 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 blá. Epsilon 2 é menos a identidade, vai dar menos a identidade. E assim vai, epsilon 3 é menos epsilon, vai ficar menos θ3 sobre 3 fatorial, assim vai. Se eu exponenciar essa matriz, eu vou vendo que a matriz epsilon, que é uma matriz numérica, o quadrado dela vai dando um número, mas o θ, ele vai tendo uma expansão. Se o θ for muito pequeno, quero fazer uma rotação de um ângulo que seja de 0,1 radiano. 1 radiano são quantos graus? 57 graus. 5,7 graus. É um ângulo já muito grande. Quando eu quiser fazer uma rotação de 0,001 radiano, ou seja, 1 milésimo de radiano. Então, 57, 5,7, 0,057 graus. É uma rotação pequeníssima. Então, θ2, se θ é 10 a menos 3, θ2 é 10 a menos 6. Então, se eu pegar uma rotação muito pequena, θ tendendo a zero, tão pequeno quanto eu queira, eu posso parar minha série aqui. Porque se eu pegar θ igual a 10 a menos 4, aqui já vai ser 10 a menos 8, e aqui 10 a menos 12. Então, o tamanho mais significativo é a primeira ordem. Então, a gente tem que imaginar que essa matriz ômega, ela deve, da mesma forma que o θ epsilon, ela deve esconder algum parâmetro e alguma matriz numérica ali dentro. E ao fazer a expansão, esses parâmetros podem ser muito pequenos, então eu posso sempre tomar o ponto de vista de que eu vou parar a minha expansão em primeira ordem na exponencial, o expoente, e imaginar que eu estou tentando, fazendo a exponenciação de uma coisa muitíssimo pequena, para poder ter uma ideia, para poder salvar só o primeiro termo e estudar qual é a estrutura do primeiro termo. Entenderam qual é a técnica, o método que a gente está instaurando aqui? Se eu quiser calcular o seno de x, se x for grande, eu tenho que respeitar a série toda. Mas se x for muito pequeno, eu posso parar aqui. Então, eu consigo aproximar o seno de x por x. Então, nós vamos trabalhar numa situação tal que eu possa aproximar a exponencial por ômega. Então, exponencial de ômega é 1 mais ômega. Vai ficar a identidade transposta, ela mesma vai ficar ômega transposta. Epsilon, e aqui é 1 mais ômega. É uma aproximação? É. Mas essa aproximação vai me revelar a estrutura de ômega. Essa aqui é a ideia. Isso aqui é igual a epsilon. Então, em primeira ordem. Então, significa que eu estou abandonando todos os termos que são de ordem ômega ao quadrado e diante. Isso aqui está sendo abandonado. Então, com isso, eu me fixo na primeira ordem e fazer esse produto. Aqui eu vou ter 1 vezes epsilon vezes 1 da epsilon. Então, epsilon igual a epsilon está certo. Então, vai sobrar para nós isso. Ômega transposto epsilon igual a menos ômega. Então, a relação que a matriz ômega tem que satisfazer para que ela consiga gerar uma matriz simplética é que ela satisfaça aquela relação com a estrutura simplética. Isso aqui? Então, ômega transposto epsilon é igual a menos epsilon ômega. Então, se eu pegar, agora eu não sei quem é ômega, estou querendo descobrir quem é ômega, então eu vou fazer o mesmo exercício, vou chutar que esse ômega seja uma matriz x, y, z e w. Não sei quem são essas variáveis, são objetos desconhecidos, mas eu sei que essa matriz tem que satisfazer aquela propriedade. Então vamos transpor ômega. X, z, y, w, vezes epsilon. 0, igual a menos epsilon, 0, 0, x, y, z. Vamos trabalhar. Então, o que vai ficar? Menos z, x, menos w, y. Isso aqui vai ter que ser z, w, menos x, menos y.
Então eu tiro que Z tem que ser igual a menos Z. Eu já sei que Z é zero. Z, x, y, z. Depois eu tiro que x é igual a W. Aqui embaixo eu tiro que menos W é igual a menos x e tiro que y é igual a menos y, né? Então isso aqui é zero. Então a gente ficou com x igual a W. É isso? A gente viu essa matriz. C igual a zero. Ômega transposto. Ômega transposto, epsilon, 0, né? É 0. Tem sinal menos ainda, perdão. Então aqui é menos Z, aqui é menos, esqueci de colocar esse sinalzinho menos, tá? Então vai ficar menos Z, menos W, X, perdão. Tinha esquecido esses sinais, tá? Então vamos fazer de novo. Então fica menos Z igual a menos Z, então não tira nada. Então Z fica arbitrário. Porque só que eu provo que menos Z tem que ser igual a menos Z, então isso é uma identidade. Então eu não ganho nenhuma condição sobre Z. Agora eu ganho uma relação entre X e W. Eu ganho que W é igual a menos X, ou X é igual a menos W. Então X igual a W igual a menos X. E também tiro que Y é arbitrário. Não tem nenhuma condição sobre isso. Então a condição de ômega gerar uma matriz simplética é que ômega tem apenas que relacionar W com X. Então a estrutura de ômega é essa aqui. X, Y, arbitrário, Z, arbitrário e W igual a menos X. De fato, ômega tem traço nulo, soma dos elementos da diagonal. O traço de ômega é zero, já era esperado. Por quê? Porque o determinante do R é 1. Né? A matriz simplética tem determinante. Então, como R é exponencial do ômega, o ômega tem que ter traço nulo. Então, essa é a estrutura da matriz ômega. Então, eu sei que ômega depende de quantos parâmetros? Quantos parâmetros independentes eu tenho dentro de ômega? X, Y, Z. Então, ômega depende, né? Então, ômega apresenta 3 parâmetros independentes. X, Y e Z. E aí eu posso expandir a minha matriz ômega. Olha que é a minha matriz ômega. Ela é X vezes 1, 0, 0, menos 1. Mais Y vezes 0, 1, 0, 0. Mais Z vezes 0, 0, 1, 0. Então eu tenho 3 matrizes independentes. Cada parâmetro carrega consigo uma matriz. É a estrutura que a gente já tinha no E-SO2, só que E-SO2 tinha um parâmetro e uma matriz. Então, no E-SO2, o parâmetro é o θ, é o ângulo de rotação, e a matriz geradora é o epsilon. Aqui eu tenho ômega depende de 3 coordenadas, x, y e z. E cada coordenada está associada a uma matriz. Então eu digo que essas 3 são as 3 matrizes geradoras, e x, y, z são os 3 parâmetros independentes de SP2. Então, se uma matriz SP2 depende, ela depende de ômega. Quer dizer, a matriz SP2 é isso aqui, R é exponencial de ômega. Então, R, vamos chamar essa matriz aqui de ômega 1 pequeno, vamos chamar essa matrizinha aqui de R, vamos chamar de ômega 1. Vamos chamar essa matriz aqui de ômega 2. E vamos chamar essa matriz aqui de uma outra forma. Vamos chamar aqui de matriz lambda 1, matriz lambda 2
matriz lambda 3. Então, R vai ser exponencial de ômega, que vai ser exponencial de quê? De x lambda 1 mais x lambda 2 mais y lambda 2 mais z lambda 3. Então, uma matriz simplética, ela depende de três matrizes constantes. Não, a constante está fixada, mas ela depende de três parâmetros independentes. Eu posso organizar x, y, z de diferentes valores e gerar diferentes matrizes. Quer dizer, no fundo, essa minha matriz R, ela é uma função de x, y e z. Então, foi você, né, que perguntou. Então, por isso que a gente diz que a dimensão do grupo SP2 é 3. Por quê? Porque qualquer matriz de SP2 vai depender de três parâmetros que eu posso variar à vontade. E ela depende de três geradores. Então, cada parâmetro acompanha o gerador. Então, essa é a estrutura de todo grupo de Lie. A gente vai ter sempre um parâmetro associado a um gerador. Para cada parâmetro, um gerador. Então, vou botar aqui os três geradores. Então, vamos colocar aqui. Então, SP2, ela tem essa estrutura. R é exponencial de ômega. Então, essa matriz aqui, ela pertence a SP2. A terminologia que a gente usa é que esse objeto que está aqui em cima, se eu souber ele, eu determino R. Quem sabe ômega sabe R. Então, a matriz ômega, a gente diz que ela pertence ao SP2 pequeno. A gente guarda essa terminologia pequena para os geradores, para a álgebra. Então, isso aqui, quem pertence a isso aqui são os três geradores. Então, eu tenho lambda 1, lambda 2, lambda 3. São três matrizes de traço nulo. Todas elas têm traço nulo. Então, o traço de qualquer matriz de lambda dessas é igual a zero. Então, eu tenho três geradores que me determinam a álgebra de SP2. Então, a álgebra de Lie de SP2 é gerada por esses três parâmetros. Então, e a matriz ômega, ela vai ter essa estrutura. X vezes lambda 1, mais y vezes lambda 2, mais z vezes lambda 2. Está claro o conceito? Então, a dimensão da matriz SP2 é 3. Preciso de três parâmetros reais para identificar. Vamos fazer agora uma outra coisa, que é o que a gente vai construir, as chamadas relações de comutação da álgebra de Lie. Sempre que a gente tiver os geradores... A ideia do grupo é transformar uma matriz em geradores. Isso, assim. É extrair os geradores, exatamente. É encontrar os geradores que nos dão as matrizes do grupo. Os geradores que geram as matrizes do grupo. Então, nós temos essas três matrizes. O que nós vamos fazer? Vamos ver as relações de comutação entre elas. Vamos ver lambda 1 com lambda 2. O que dá? Vamos fazer lambda 2 com lambda 3. Vamos ver o que dá. Lembra na aula passada, eu tinha deixado uns exercícios para vocês sobre comutadores e anticomutadores. Alguém tentou fazer aqueles exercícios, não conseguiu? Você tentou fazer, João? Conseguiu? Mostrou aquelas coisas? Então tá bom. Se conseguiu fazer, se não conseguiu também, tá bom, a gente explica. Tá? Tentem mexer naquelas coisas. Geradores, anticomutadores. Então, vamos calcular essas relações de comutação. Quem é lambda 1 vezes lambda 2, menos lambda 2 vezes lambda 1? É o papel do comutador, né? É calcular o quanto as matrizes não comutam, quanto o produto se afasta da regra da comutatividade. Então, lambda 1 é 1, 0, 0, menos 1. Lambda 2 é 0, 1, 0, 0. Menos 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1. Vamos fazer o primeiro produto. Dá 0, 1, 0, 0. Isso? Menos 0, menos 1, 0, 0. Então dá 2, tá? 0, 2, 0, 0. Ou seja, duas vezes lambda 1 mesmo, né? Lambda 1. Duas vezes. Você quer lambda. Duas vezes lambda 2, né? Isso, né? Duas vezes lambda. Então, lambda 1 é esse aí. Lambda 2. Lambda 2 está certo.
lambda 1. Tá legal, então deu 2 vezes lambda 2. Tá certo. Agora vamos fazer lambda 2 com lambda 3. Lambda 2 é 0, 1, 0, 0. Lambda 3 é 0, 0, 1, 0, menos 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, isso aqui fica 1, 0, 0, 0, menos 0, 0, 0, 1. Então está o lambda 3. Então está o lambda 1, né? Lambda 2, lambda 3 está dando o lambda 1. Que dá 1 menos 1. Vamos fazer agora. Eu apaguei. Deu 2 lambda 2, né? E agora vamos fazer lambda 3 com lambda 1. Então lambda 3 é 0, 0, 1, 0. Lambda 1 é 1, 0, 0, 1. Lambda 1, 0, 0. Lambda 3, 0, 0. Não. Lambda 0, 0. Então dá 2 vezes o lambda 3. Então, nós chegamos a essas propriedades. Eu sei quanto o lambda 1 e o lambda 2, né? Comutam, não comutam, certo? Outra propriedade que eu posso, então, tirar aqui, vamos ver se devagar aqui um instantinho. Para esses geradores aqui, por exemplo, vamos tirar os anticomutadores. Lambda 1 com lambda 2. Lambda 1 1, 0, 0, menos 1 vezes lambda 2. 0, 1, 0, 0. Mais lambda 2. 0, 1, 0, 0. Vezes lambda 1, 0, 0, menos 1. Tá bom? Então dá. 0, 1, 0, 0. Mais 0, menos 1. 0, 0. Então, o anticomuto dá 0. O anticomutador dá 0. Então, isso aqui me diz que lambda 1 vezes lambda 2 é menos lambda 1. Lambda 1. São duas matrizes anticomutas. Vamos fazer lambda 2 com lambda 3. Só que é lambda 2, lambda 3, mais lambda 3, lambda 2. Vamos fazer. Então, lambda 2. 0, 1, 0, 0. Lambda 0, 0, 1, 0. Mais lambda 3. 0, 0, 1, 0. Lambda 2, 0, 1, 0, 0. Vamos lá. Então ficou 1, 0, 0, 0. Mais 0, 0, 0. Então, deu a identidade, né? Lambda 2, lambda 3, somando dá a identidade. Então, lambda 2 vezes lambda 3 não é menos lambda 3, lambda 2. Vamos fazer agora lambda 3 com lambda 1. Oi? Lambda 0 também, né? Isso. Lambda 3, lambda 1 é menos lambda 3. Então daqui a gente pode tirar várias propriedades. Se eu somar essa relação com essa, isso aqui é lambda 1 menos lambda 2, né? Quer dizer, eu sei que lambda 1, lambda 2 é menos lambda 2, lambda 1. Então, lambda 2, lambda 1 é menos lambda 1, dá 2. Lambda 1, lambda 2, igual a lambda 2. 2, lambda 1, lambda 2, é igual a 2 lambda 2. Então, lambda 1, lambda 2, então lambda 2. Isso mesmo. É menos a outra, né? Então,
2 lambda 1, lambda 2, lambda 2. Isso lambda 2 ao quadrado dá zero, né? Isso nós